livro, ele vai relatar aqui bastante coisas assim, de quem verdadeiramente viveu naquele primeiro século. Porque se fosse uma outra pessoa, não teria esses detalhes todos. Então Lucas, quando ele pegou para fazer esta obra, ele verdadeiramente fez a obra completa. E é interessante que quando nós olhamos, para a parte deste versículo 19, nós vamos ver aqui que basicamente na fé cristã, há poucos versículos tão poderosos como um desses aqui. A Bíblia inteira tem poder, é verdade? Mas quando nós analisamos, nós vemos versículos, e esse é um deles, que ele vai nos trazer aqui e nos convida a refletir verdadeiramente sobre dois elementos essenciais na vida do cristão, que é o arrependimento e a conversão. Eu não posso dizer que sirvo a Cristo se eu não me arrepender dos meus erros. Eu não posso dizer que sou convertido se eu não tenho arrependimento. Embora a minha opinião sobre conversão, ela vem todos os dias. A Bíblia vai falar, Paulo ele vai dizer que naquele dia, quando ele se manifestar, aí verdadeiramente nós vamos ser parecidos com ele. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos todos os dias nos convertendo. Todos os dias temos que nos arrepender. No entanto, muitos cristãos hoje, eles lutam para compreender isso daí. Como assim, irmão Mário? Quantas vezes nós vemos pessoas que vêm para o Evangelho, que aceitam o Senhor Jesus, mas não há arrependimento. Não há arrependimento por quê? Duas coisas. Primeiro, ou a pessoa não entendeu a palavra de Deus, ou segundo, o Evangelho que foi pregado para ela é um Evangelho de mentira. A irmãzinha cantou um louvor aqui no começo, que fala... com valor e com temor, sempre prontos por Cristo a sofrer. Irmãos, sabe por que muita gente hoje está fugindo de dentro das igrejas? Porque no primeiro sofrimento ela não aguenta. Sabe por quê? Não é porque ela é fraca, é porque ela foi mal instruída. É porque o evangelho que pregaram para ela é evangelho de dar automóvel 0 quilômetro, é evangelho de apartamento não sei aonde, é evangelho do não sei o quê. Se você dizimar 1.000, Deus vai te dar 20.000. Mentira! A única promessa de Deus que eu acho dentro da minha Bíblia é a vida eterna. Aleluia! Essa eu prego todos os dias se for preciso. Mas evangelho de bens. Então o que acontece? Aí a pessoa vem, o primeiro vento que acontece, o barco dela vira. Por quê? Porque o verdadeiro Jesus não está dentro do barco dela. O verdadeiro Jesus, ele não faz parte desse tipo de evangelho. Quantas vezes nós vemos igrejas se enriquecendo, amontoando verbas, mas e a palavra de Deus, como fica? E o verdadeiro evangelho, como fica? Então, meus irmãos, nesta noite, nós vamos aqui, de uma vez por todas, entender o que é verdadeiramente fazer missões, o que é verdadeiramente evangelismo. Porque arrepender-nos no seu sentido mais puro é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Porque não adianta nada eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não tiver mudança. Está cheio de pessoas aí que são, sabe? Você pergunta onde está tal passagem, está em tal, assim. Só que não tem arrependimento. Conhece muito a letra, mas a parte espiritual é zero. Não tem um coração voltado para as coisas de Deus. Não tem um coração fiel ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, em João 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu preciso conhecer a palavra de Deus? Sim, esse é o primeiro ponto
sobre missões e evangelismo. Para mim sair daqui, para mim evangelizar alguém, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer não só a palavra de Deus, mas principalmente o Deus desta palavra. Porque como eu vou, já viram aquela passagem? Como um cego pode guiar outro cego? Então, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi e aprendo nesta noite. Primeiro, para mim, antes de mim levantar para ensinar, eu preciso sentar para aprender. Eu preciso sentar para aprender. Porque embalo, meus irmãos, não leva ninguém para o céu. Nós temos que ter pé no chão. O evangelho é coisa séria. O evangelho é coisa que tem. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque lá na cruz, há 2000 e poucos anos atrás, não foi um conto de fadas. Aquilo não foi história da carochinha, que foi verdade. Aquilo lá realmente aconteceu. Aquele sofrimento, o coração de Deus chorou muito por causa daquilo. Mas Deus, pelo infinito amor que Ele tem por mim e para você, Deus amou o mundo de tal maneira, olha que tal maneira, esse tal aí a gente não consegue mensurar o amor de Deus por nós. Então, sabe, irmãos, muitas das vezes nós estamos brincando de ser crentes. Nós estamos brincando de pregar o evangelho. Nós estamos brincando de fazer missões. Mas nesta noite, eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm o coração voltado para o Senhor, para pessoas que não brincam de serviço. Eu estou pregando para pessoas que têm verdadeiramente interesse em levar a palavra para os necessitados. Aleluia! Glória a Deus! Então, o conceito de arrepender, ele tem que ser o centro da vida cristã. Depois de Cristo, é verdade. Ele não é um evento único. Aconteceu, olha, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, eu me arrependi. Arrependimento é todo dia. Arrependimento é constante. Arrependimento é desde o que eu aceitei até o dia que Deus me levar. Eu preciso todos os dias me arrepender dos meus pecados. Porque eu aceitei Jesus, eu estou aqui, mas eu ainda sou um pecador. Eu ainda estou pisando na lama. Eu ainda estou pisando no pó da terra. E muitas das vezes nós nos esquecemos desse detalhe. Tem um dito por aí que uma vez salvo, para sempre salvo. Meus irmãos, isso não é verdade. A minha salvação, ela tem que ser conquistada todos os dias. É verdade. A minha salvação, ela precisa ser conquistada todo momento. O que eu fiz ontem para Deus não conta. O que conta é o que eu estou fazendo agora. Ah, mas ontem eu fiz ontem, mas já passou. Então nós precisamos olhar para frente. Paulo falou que ele fazia. E olha, interessante, hein? Um homem como Paulo, né, falando em missões, a gente não pode esquecer desse homem. Ele disse assim, olha, eu vou traduzir pelas minhas palavras para ficar mais fácil. Olha, eu preguei na Ásia inteira, eu abri igreja, eu fiz e aconteci. Mas eu tenho que tomar cuidado para que naquele dia eu não me ache fora. Olha só, um homem que se doou, né, para Deus, um homem que fez tanta coisa, mas chegou uma hora que ele disse, olha, estou aqui imaginando a mente de Paulo. Olha, eu estou pregando para tanta gente, mas será que eu estou salvo? Paulo, hein? Não é o Mário. O Mário é um coitado. Olha só onde esse homem chegou. Olha o coração e a mente que Paulo tinha em relação às coisas dos céus. Para chegar ao ponto de dizer, olha, fiz tudo isso, mas será que naquele dia Deus não vai me achar alguma coisinha para mim ficar para trás? Então, irmãos, quando nós falamos de levar salvação para as pessoas,
Isso é um caso muito, mas muito sério mesmo. Nós estamos falando de almas, nós estamos tratando uma situação que vai ser para toda a eternidade, ou separado de Deus, ou na presença de Deus. Então, quando nós vamos fazer o evangelismo, nós temos que fazer a coisa certa, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Olha, o evangelho de encher a igreja, isso aí não existe. O evangelho, não importa quantas pessoas estão dentro dessa congregação, o que importa é que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui. O que importa é que quando o crente ora, o fogo cai e queima os pecados. Muitas vezes nós olhamos por quantidade, mas Deus não trabalha com quantidade. Deus, ele trabalha com qualidade. Não adianta nada eu orar 24 horas por dia, mas o meu coração está longe. O meu coração está lá fora nas coisas do mundo. Estou aqui pregando, vai ter um forrozinho lá, estou só aqui, ó. Não adianta, meus irmãos. Eu posso enganar o pastor, posso enganar o diácono, o evangelista, o presbítero, mas a Deus eu não engano. A Deus eu não engano. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque coisas de Deus não pode ter brincadeira. E é interessante que esse versículo da qual nós lemos, ele ocorre, né, numa situação muito importante. Foi quando Pedro, né, ter curado o coxo lá. Pedro e João subiam ao templo. A Bíblia vai dizer que é a hora nona, a hora da oração. E aquele homem sentado lá, deitado, não sei como era o estado dele. Então Pedro e João pegam pela mão e cura ele. Então Pedro, quando aquele povo viu aquilo, eles ficaram, né, atônitos. Só que eles entenderam a situação errada. Eles acharam que era Pedro que tinha curado o aleijado. Então Pedro, pegando este gancho, ele vem, aproveita a oportunidade e prega para as pessoas presentes, dizendo: olha, não fui eu que fiz, não foi João também não. Sabe quem fez isso? Foi Jesus, aquele que vocês colocaram na cruz. Então eu aprendo uma coisa importante nessa noite. Eu preciso ter um testemunho para mostrar. Imagina se eu for pregar para alguém que me conhece e ele sabe que dentro da igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Pedro e João, mas fala de Pedro, foi Pedro que disse essas palavras. O povo sabia quem era Pedro. O povo conhecia um pouco de Pedro. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós precisamos, o nosso testemunho, às vezes, a nossa vida é a maior missão que nós fazemos. A nossa vida, o nosso comportamento é o maior evangelismo que fazemos. Às vezes nós pregamos a palavra de Deus sem sequer abrir a nossa boca. E Pedro foi um homem assim. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer que Pedro era um homem meio bravo, meio complicado. Mas Pedro, quando ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, tudo se transformou na vida dele. Uma outra coisa, Paulo, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele perseguia a igreja. Só que quando Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? Daquele dia em diante, Paulo entendeu o que é ser um cristão. Muitas das vezes nós demoramos quanto tempo para entender o chamado de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos vidas escaparem das mãos de Deus porque nós estamos brincando com as coisas? Então, irmãos, a Bíblia, ela tem que ser cumprida na sua totalidade. E quando nós falamos em conversão, nós falamos em que? Conversão, no grego, ela é a palavra metanoia, que é o quê? Mudança de mente. Mudança de mente.
Imagina você, eu estou aqui com o carro, estou indo para uma cidade. Aí de repente começa a aparecer umas placas, mas cidades diferentes. Ué, mas não é para lá que eu estou indo. Eu tenho que ir ao contrário. Então o que eu faço? O primeiro retorno que tem, eu retorno e pego o caminho certo. E isso é conversão. Lá na estrada eu tenho as placas, não é? E aqui na vida cristã eu tenho quem? Quem vai ser a placa daquele que está perdido? Quem vai ser a luz para aquele que está perdido? Eu e você, meu irmão. Somos nós que professamos a fé em Cristo. Nós é que temos que ser essa luz. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como é que pode eu acender uma lamparina, uma lâmpada e colocar debaixo da cama? Não tem como. Uma luz acesa tem que resplandecer. Uma luz acesa tem que mostrar. Uma luz acesa tem que clarear. E quantas pessoas dentro da minha, da sua família, está precisando dessa lâmpada, está precisando dessa luz, e muitas das vezes a nossa luz está lá. Irmãos, deixa o pavio fumegar. Deixa Deus encher. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar na vida minha e sua, porque se Deus chamou, Ele nos dá a ferramenta correta. Como a minha esposa leu aqui Jeremias 1:6, né? Jeremias, quando Deus chamou Jeremias para pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que ele falou foi: não, eu tenho... A história diz que Jeremias tinha talvez entre 17 e 25 anos. E Jeremias então, e não é para menos. Naquela época o negócio era mais estreito um pouco, não era igual essa moleza que é hoje aqui, não. Bonitinho, pregando na igreja, os irmãos, maravilha, né? Lá a situação não era assim. Lá preso, cadeia, igual hoje, é uma bênção, né? Chega a ser até uma bênção. Mas lá não, lá era masmorra. Lá era poço de lama. Lá se o sacerdote não fosse com a sua cara, você estava complicado. Então, só que quando Jeremias, ele retrucou com Deus, o que Deus disse para ele? Jeremias, tu vai discutir comigo, Jeremias? Eu te conheci lá no ventre da sua mãe. Antes mesmo que você fosse gerado, eu já tinha te santificado, Jeremias. Sabe, irmão, isso aí não é só para Jeremias. Isso aí é para o Mário, para o pastor, é para o presbítero, é para você, é para o jovem, é para a senhora, é para todos nós. Aleluia. Quando Deus nos chamou, Ele nos dá a ferramenta. Só que muitas das vezes nós deixamos as nossas ferramentas enferrujarem. Vocês, irmãos, a maior parte dos irmãos deve ter morado no interior. Eu morei no interior, nasci no interior. Lá, se você não usa enxada, chega um tempo que ela está toda enferrujada. Aí você vai usar como? Vai precisar passar por um tratamento. Então Deus manda te dizer nesta noite: não deixe a sua ferramenta enferrujar. Use ela, porque se eu te coloquei ela nas suas mãos, é porque eu sei que você tem capacidade para usar ela. Agora, nós vamos pregar a palavra de Deus no evangelismo, por exemplo. Porque uma coisa, irmãos, evangelismo e missões, eles andam juntos, mas tem uma pequena diferença. O evangelismo, que os irmãos sabem, é quando nós pregamos aqui, na nossa nação, é quando nós pregamos, né, na nossa cultura, é quando nós levamos a palavra para um lugar que já que conhecem a Deus, mas que ainda não aceitaram. As missões é diferente. Missões, o missionário ele tem que sair. Muitas das vezes ele tem que aprender a língua daquele povo, ele tem que aprender a cultura daquele povo para ir lá viver no meio deles. Mas de uma forma ou de outra, o que tem que acontecer é que essa pessoa que está sendo evangelizada, ela tem que entender o que é que você está falando. Ela tem que entender o porquê você está lá, e ela tem que entender o porquê ela está ouvindo você falar.
Então, o que nós temos que fazer aqui, né? Fazer com que essa pessoa, como eu vou dizer, que ela entenda, né? Quantas pessoas sabem que está errado? Mas saber que eu estou errado não é o suficiente. Eu preciso do arrependimento. Essa pessoa da qual está sendo pregada a palavra para ela tem que entender que não é só reconhecer, mas ela tem que entender que ela precisa mudar. Que ela precisa mudar a direção dela. Porque senão ela vai, sabendo que está errado, mas está continuando. Sabendo que está errado, mas está continuando. Então, esse é o fundamento do evangelismo ou da missão. É fazer com que essas pessoas entendam, diferentemente de conversão. Quem converte é o Espírito Santo. Mas eu preciso fazer com que o meu discipulando ele entenda o que é que eu estou dizendo para ele. Eu tenho que plantar no coração dele essa semente da mudança. Mudar não é fácil. Mudar traz problemas. Isso em qualquer situação, né? Até na mudança da casa. Quando você vai mudar, não é uma dor de cabeça? Quebra coisa, esquece coisa, não sei, não acha isso, não acha aquilo. Na vida espiritual é pior ainda. Quando eu vim para a igreja, meus irmãos, como foi difícil. Como foi difícil. Eu passei alguns anos para entender o que eu estava fazendo dentro da igreja. Eu passei vários e vários anos tentando entender o que era que Deus tinha comigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma coisa é certa. Tudo na nossa vida é processo. E processo, ele tem as suas etapas. Há pessoas que Deus quer, quando Deus quer, Ele faz, e transforma num piscar de olho. Mas há pessoas que há um processo, há pessoas que precisam ser trabalhadas. Há diamantes que você acha na natureza, que ele vem 90% acabado. É só pegar e dar um talento e mandar embora. Mas tem uns que vêm da pedra bruta. Esse precisa ser trabalhado. Aí nós, como evangelizadores, o que nós vamos fazer? Pegar só aquele que é fácil? Não. Porque o outro também merece. Porque pegar a pedra quase acabada é muito fácil. Mas e trabalhar aquela que precisa de ser lapidada? Então é isso que Deus quer. Imagina o quanto Deus não insistiu com você. Imagina o quanto Deus não insistiu comigo. Quantas foram as vezes que eu ouvi a palavra de Deus, mas eu não dava ouvidos a ela. Ou melhor, eu não ouvia, eu escutava. Porque é diferente uma coisa da outra. Se alguém passar lá na outra calçada, ele vai escutar o que eu estou falando. Mas ele vai dar ouvido à palavra de Deus. Então nós temos que entender isso. Às vezes nós escutamos muito e ouvimos muito pouco. Então nós precisamos fazer com que essas pessoas, elas reflitam naquilo que nós pregamos. Essas pessoas, elas precisam parar, pensar, analisar e que esta palavra venha a descer ao coração. Porque senão não há arrependimento. Quantas vezes nós pregamos, daqui passou um mês, a pessoa vai embora da igreja. Por quê? Alguma coisa aconteceu de errado. Então, irmãos, é lógico que nem todo mundo que vai embora da igreja é culpa nossa. Não é isso. Se não quer ficar, é um problema dela. Ela tem um livre-arbítrio. Mas muitas das vezes é porque nós não verdadeiramente mostramos a realidade para a pessoa. Então, Pedro aqui não. Pedro ele chegou e disse, olha, sabe aquele Jesus que vocês colocou ele na cruz? É esse aí que curou o coxo. Então, vocês se arrependam do pecado de vocês e coletivamente se arrependam de ter pregado ele na cruz. Porque aí vem aquela pergunta, mas quem pregou Jesus na cruz? Os romanos ou os judeus? Pois é, né? Os da própria casa. Os da própria casa, meus irmãos. Então, muitas das vezes você
que está aí querendo fazer uma obra, você que está correndo atrás de verdadeiramente levar o Evangelho de Deus. Às vezes você tem problemas com os de dentro da sua própria casa. Às vezes você tem problema porque é assim, ninguém faz, mas quando você se levanta para fazer, todo mundo vai contra. Mas não levantaram antes. Não é verdade? É igual a passagem da mulher encurvada lá na sinagoga, não é verdade? Cristo, quando chegou lá, a primeira coisa que ele olhou para a mulher e falou: vem cá, colocou a mão nela, sarou. O que o chefe da sinagoga fez? Puxa vida, mas vocês têm 6 dias para se curar, por que veio hoje? Quer dizer, aquela mulher passou, segundo a Bíblia, acho que 18 anos, né? 18 anos ali, naquela situação, e ninguém fez nada por ela. Mas quando Cristo colocou a mão e curou, todo mundo foi contra ele. E se fizeram isso com Cristo, e tirar com nós? Quantas vezes, né, dá vontade de parar, mas puxa vida, não aguento mais. Faço isso. Tem sempre alguém, mas é verdade. Bem-vindo ao Evangelho. Este é o Evangelho. Este é o verdadeiro Evangelho. Porque se não tiver perseguição, se não tiver problema, se não tiver prova, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada aí. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Então Pedro, quando ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, aconteceu isso. Olha, a pregação, na sua casa, você lê o capítulo 3 inteiro de Atos, e você vai ver as palavras que esse homem proferiu naquele lugar. Olha o que esse homem fez ali naquele lugar. Sabe? E ele não precisou ofender ninguém. Ele não precisou falar alto com ninguém. Ele simplesmente pregou aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então muitas das vezes nós queremos falar alto, muitas das vezes nós queremos falar grosso, mas não é por aí que funciona. Então nós precisamos entender e fazer com que essas pessoas entendam que tem que haver uma transformação interior. Evangelho não é de fora para dentro. Evangelho é de dentro para fora. Conversão, ela vem de dentro para fora. Quantas pessoas que acham que é convertido, mas só acham, porque dentro está, por fora é uma maravilha. Os fariseus lá, né? Os fariseus eram uma bênção por fora, mas por dentro tinha o quê? Então, irmãos, nós precisamos ser verdadeiramente crentes de verdade. Eu não estou dizendo que aqui não tenha isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas nós precisamos entender o que Cristo quer de nós. O porquê que você está aqui nesta noite. Uma noite como essa, você podia estar na tua casa, mas você preferiu estar aqui. Sabe por quê? Porque você tem um compromisso com as coisas de Deus. E quando nós temos um compromisso com as coisas de Deus, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, com um compromisso de Deus no coração, tudo fica mais fácil. Então nós precisamos, né, entender, meu irmão, que este versículo, ele faz parte da nossa vida todos os dias. Arrependimento. Essa palavra ela não pode sair da nossa mente. Porque quando nós se esquecemos de nos arrepender, é porque algo está errado. Quando nós, imagina você precisa comprar algo para sua casa, só que você saiu, foi, passeou, voltou e esqueceu. Alguma coisa está errada aí. Você não está com compromisso com aquilo lá. Então nós precisamos ter esse compromisso. E é interessante, meus irmãos, que, esse versículo ele precisa inspirar nós todos os dias. Esse versículo ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Sabe, irmãos, porque quando nós nos esquecemos daquilo que nós aprendemos lá atrás, as coisas começam a complicar. Sabe, nós temos que parar de acreditar naquilo. Olha, ontem eu fui uma bênção. Ontem foi ontem, hoje. Você precisa ser uma bênção hoje. Deus ele não está preocupado como você começa. Deus está preocupado quando você vai chegar lá. Você sabe por quê que o diabo nos afronta tanto?
Porque ele já sabe o fim dele qual que é. O diabo não quer mudar o fim dele, porque ele já sabe que não tem mudança. O diabo quer mudar o meu e o seu fim. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. O diabo ele não brinca de ser crente, de ser diabo. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós precisamos, irmãos. E olha, campo para evangelizar, campo para fazer lições, tem muito. Jesus disse, olha, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Rogue ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. O ceifeiro é eu e você. Está na nossa incumbência fazer essas missões. Está em nossa incumbência fazer o evangelismo. Está em nossa incumbência pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Nunca pregue o falso evangelho simplesmente para agradar esse ou para agradar aquele. Porque você está aqui na terra para agradar o Senhor e não as pessoas. Então espero que esta palavra, não sei se era isso que você veio ouvir aqui nesta noite, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Arrependei-vos e convertei-vos. Não só nós, que nós já estamos no caminho certo, mas principalmente nós temos que fazer isso, essa passagem ser entendida por aquelas pessoas que nós vamos pregar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero aqui agradecer muito mesmo essa rica oportunidade e que Deus abençoe a cada um de vocês. Minhas palmas louvem ao Senhor.